Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Negócio Mistério, 13º episódio desta terceira temporada, uma temporada dedicada a nomes icónicos que vieram para o futebol português e que todos nós ficamos surpreendidos. Vasco, estás bom? Estou bem, obrigado. Deixa-me dar aqui um preâmbulo de entrada para ver se alguém consegue adivinhar de quem vamos falar. Certo. A tua camisola já está a dar uma pista. Eu estou grande. vestido de forma igual. É verdade. E posso-te dizer que foi uma transferência bastante impactante e que se eu fosse nesta altura jogar, possivelmente, iria ter uma performance idêntica. Não duvido. Quem sabe até melhor. Michael Thomas no Benfica em 1998. É verdade. Uma transferência Eu diria, muito famosa na história do futebol português. Sui generis, quase inverosímil. Única, mas se olharmos para o British Benfica, como era conhecido, havia aí um contexto que explicou o porquê de Michael Thomas ir para o Benfica. Completamente. Graham Souness era o treinador, que já o tinha treinado no Liverpool, conhecia-o bem. E ele passou muitos anos no Liverpool, muitos anos no Arsenal. Estamos a falar de um jogador com, aqui na sua carreira, 419 jogos, como vemos. Mais de 300 jogos são na Premier League, ainda sem ser Premier League, ele teve nos dois nomes. É isso, ele ainda teve também no início da Premier League. Sim. Aliás, ele é 2 vezes campeão, mas não da Premier League. Com o nome antecedente à Premier League, que tem a sua primeira edição em 91, 92, 93. Mas ele chega ao Benfica então em 1998, pela mão do Sr. Graham Souness, cá vamos ver o escocês Graham Souness. E havia no Benfica uma armada do Reino Unido. Eram 7 jogadores. É isso. Que ainda começou, curiosamente, sem o Graham Souness. O Scott Minto chega ainda em 97, 98 e ainda não é o Graham Souness o treinador. Mas deixou logo uma boa imagem. Portanto, o Benfica começa muito bem. Eu diria que possivelmente daquela vaga é capaz de ter sido o melhor. Sim. O Brian Dean também teve ali uns bons momentos, mas o Dean Saunders também já estava no final da carreira. Sim. Eu acho que o Minto foi o mais regular, ou seja, os outros tiveram alguns bons momentos. O Pembridge também? Sim, o Pembridge também. Mas houve outros, como o John Charles, o Steve Harkness e o Michael Thomas, que foram claramente erros de casting. Mas o Michael Thomas é curioso porque é que ele é um erro de casting aos 31 anos. Estamos a falar de um jogador que era a cara do treinador. Seria o motor que Graham Souness queria para o meio campo do Benfica. Estamos a falar de um médio defensivo possante, internacional inglês, com muita experiência no futebol britânico e que em Portugal joga a passo, tem exibições medíocres. Sim, muito criticado não só pela comunicação social, pelos próprios adeptos. Havia uma relação quase de ódio de estimação dos adeptos do Benfica para o Michael Thomas, o que me recordo naquela altura. Completamente. Aliás, o Souness teve que o vir defender numa conferência de imprensa que ficou famosa. Já passaram 25 anos, não é? E continua. Continua a ser muito famosa. Muito famosa. Queres dizer o que é que ele disse? Michael has a big balls. Disse o Sr. Graham Souness numa conferência de imprensa antes de um jogo qualquer. Como queria dizer, não, Michael Thomas joga, ponto final. É isso, e tem muita personalidade e por muito que critiquem, ele vai continuar a jogar. Deixa-me ver se tu sabes quem é que era o médio centro que o Benfica contratou, que supostamente ele é contratado, só um parênteses, ele é contratado por Manuel Damasio. Mas quando chega neste período já é Vali Azevedo treinador. O presidente, desculpa. Sim, presidente. E esse era para ser o médio defensivo titular do Benfica, deste Benfica. O tal que não veio e por isso não, ele veio, mas o Graham Souness chegou ao quarto dele e disse: meu amigo, comigo é o Thomas que vai jogar, não tens espaço, vais embora. Sabes quem foi? Eu lembro que na altura o Benfica contratou um jogador que pouco jogou, que era eu não sei se é o mesmo que eu estou a pensar, que era o Marco Freitas que jogava no Vitória. É mesmo esse. E eu lembro que o Benfica o contrata... Mas ele joga depois só no ano a seguir. Ele é emprestado ao Alverca e joga depois... Eu recordo dele ainda jogar pelo Benfica, mas muito pouco. Acho que ele teve no 7-0 em Vigo. Ao que me recordo, eu acho que o Marco Freitas... Ele na época a seguir,
Com o Jupankans, já fica no plantel. Já fica no plantel e joga. Mas com o Grim Sanas acreditava tanto no Michael Thomas que disse logo ao Marco Freitas, menino, comigo não jogas. Exatamente. Agora, mais uma vez, fica aqui provado que por muito que eu tente ir buscar coisas que mais ninguém se lembra, aqui este senhor... Mas também convenhamos que... também não ia ser com o Marco Freitas, não é? Esse rapaz era bom jogador, mas não era um jogador para ser titularíssimo e estrela do Benfica, não é? Concordo contigo, possivelmente. Agora, olhando aqui podia para... ser um jogador útil no plantel. E olhando para a expressão de Michael Thomas, é isso. Completamente compreensível sem dúvida, que Michael Thomas fosse tem a que ver com a escolha. questão de ser até uma opção para o banco, não é? E de rotação que se perdeu nesse caso. Este é um Benfica muito a viver literalmente sobre brasas. Estamos a falar do período em que os adeptos do Benfica chamam o Vietnã. Mas Benfica. Aquilo tem um contexto positivo, porque o Benfica começa muito mal em 97, 98 com o Manuel José, ainda está o Mário Wilson no período, depois fica o Grim Sanas, e o Benfica termina bem o campeonato 97, 98, não é campeão porque também já tinha uma diferença muito grande para o Porto, mas ganha de forma categórica os dois clássicos, 4 em Alvalade e 3-0 ao Porto, e deixou ali água na boca aos adeptos do Benfica, até porque teve um mercado de inverno em que veio o Poborski, o Kandaurov, o Brian Dean, que é o primeiro inglês a vir já com o Sanas, e o Luís Carlos, e a equipa melhora, começa a haver ali algumas dinâmicas interessantes, e os adeptos do Benfica até acreditavam nesta equipa pelo final da temporada que teve. E depois chega então o Mark Pemminger, o Saunders também vem nesse mercado, certo? O Saunders acho que vem no mercado de janeiro de 99 já. Isso está como o Charles e o Atkins. Exatamente. Mas o que é certo é que aquele efeito do Grim Sanas começa a desaparecer em 98, 99. A primeira metade da época o Benfica ainda está... Sim, até qualifica-se para a Champions. E acho que a primeira metade da época foi muito equilibrada, como lembro, com o Porto, o Boa Vista, o Sporting e o Benfica ali todos muito próximos. O Benfica até termina a primeira volta a ganhar em Alvalade, num célebre jogo em que... Este aqui? São os dois autogolos do Beto. É mesmo isso? Mas em que o Cadete é jogador de Sporting, se não me engano, a estreia pelo Benfica, disse: não, um dos golos é meu, mas acreditaram perfeitamente isso. Acreditaram os dois autogolos do Beto. Ou seja, o Benfica ainda faz ali uma primeira metade da temporada interessante, com o Michael Thomas quase sempre titular, convém dizer. Sim. Mas depois o início de... Bem, este jogo teve para aqui amarelos, uma coisa inacreditável. Essa parte já não me recordo. Quem era? Pois, Martins Santos. Eu ia dizer que a odd para ser Martins Santos era baixa. Só podia ser Martins Santos. Mas, ou seja, apesar das dificuldades com que o Benfica passava por essa altura, era um Benfica que se pensava que podia dar mais luta pelo título. Não aconteceu. O Michael Thomas é uma das figuras, ou melhor, não é uma das figuras porque teve mal, não é? Mas ele fica no 11 durante praticamente toda a temporada. Ele marca um golo já na segunda volta ao Vitória de Guimarães, o jogo que o Benfica ganha 3-1. É este jogo aqui. Quem é que fez a assistência para este jogo? Para o golo? Isso já não sei. Não sabes, mas devias. Mas nós não temos ali a assistência. Tem ali Sousa, foi o Sousa, o lateral direito, está ali. Minuto 66. Assistência de Sousa. Minuto 66, o Sousa. Será que o Sousa sabe disto? Não sei. Vamos ter que lhe perguntar. Nessa altura em que o Thomas marca, ele já estava a ser muito criticado. E lembro que na altura do golo até houve assim, uma grande explosão de alegria. Acontece sempre isto, não é? Os jogadores que não são bem amados pelos adeptos, mas quando de repente marcam um golo, as pessoas ficam muito alegres. Mas o que é certo é que foi só de pequena pouca dura. Estou aqui toda. Até porque 2 semanas depois o Benfica recebe o Boa Vista. É também um jogo emblemático. O Boa Vista ganha 3-0 e basicamente mata as esperanças do Benfica em ser campeão. O Michael Thomas é titular nesse jogo. Não me lembro ao certo se a exibição de Michael Thomas foi boa ou má, mas o que é certo é que a partir daí nunca mais houve Michael Thomas a jogar pelo Benfica. Esse jogo terá sido fevereiro, março. O último. E eu vou-te explicar porque é que isto terá acontecido também. Diz-me que isso eu já não me recordo. Pois, é isso, mas eu estou aqui para Acho ir bem, é assim mesmo. ao lado
cor-de-rosa, ou se quiseres mais escuro da história. Adoro essas histórias. O Benfica, como estávamos a dizer, passava por graves problemas financeiros nesta altura e havia salários em atraso. Okay. E o Michael Thomas foi dos poucos jogadores que fez uma queixa à FIFA, efetivamente. Até porque o Michael Thomas devia ser até dos mais bem pagos. Sim, e vinha de uma realidade completamente distinta, em que se cumpria escrupulosamente os acordos que eram celebrados. E o Michael Thomas fez uma queixa à FIFA de salários em atraso por parte do Benfica. Ele entrou naturalmente com um processo, o Benfica entrou com um processo disciplinar no jogador, o jogador foi penalizado. Ou seja, o jogador que não recebia o salário... Porque havia efetivamente uma normativa da FIFA que fazia com que o jogador que, no fundo, estava a fazer uma queixa sobre a sua entidade patronal, a sua entidade patronal podia-lhe aplicar uma multa sobre essa situação. É um bocado estranho, não é? Sem dúvida, quer dizer, então eu não recebo salário, reclamo e então ainda sou suspenso por causa disso. E é curioso, porque os registros noticiosos que existem na altura são de o diretor para o futebol, José Manuel Capistrano, que foi a Barcelona assistir à final da Champions. O Bayern Barcelona. O Bayern Barcelona. O Bayern Barcelona, não, o Bayern Manchester United. Sim, o Bayern Manchester United. E que no dia seguinte iria ser decidido qual é que era a multa que ia ser aplicada ao Michael Thomas. Ou seja, o Michael Thomas teve este período todo sem jogar. E foi provavelmente depois, treinaria à parte, treinava à parte, foi colocado depois a treinar à parte e foi incluído na equipa B no ano seguinte. Nós temos que ele até na época seguinte ele joga só pela equipa B. Essa foi a multa que foi colocada e teve que pagar 2.000 euros, que era uma percentagem do salário. O Michael Thomas é que... 2.000 contos na altura. Certo. Por isso. Mas ele ganhou depois a queixa na FIFA e o Benfica teve que lhe pagar 250.000 contos. Era muito parvo se tu não recebes o salário e tu aqui ainda tens que pagar uma multa à tua entidade patronal. Isso não fazia muito sentido. Mas por acaso essa parte não sabia. Pensava que o Michael Thomas, pelo menos já não me lembrava, tinha a ideia que o Michael Thomas, por isso simplesmente tinha saído da equipa depois de uma derrota pesada, não estava a corresponder. Achas que o Graham Souness ia abdicar do seu fiel escudeiro? Não acho mesmo nada. Isso iria acontecer. Sim, também é verdade. Depois daquelas conferências de imprensa, depois de tanto defender. Mas não me lembro também da reação do Souness depois de todo este episódio. Já não me lembro. Sim, porque o Souness depois sai. Pois e quando o Souness não chega a terminar essa temporada, acho que não chega a terminar, sim, mas vamos aqui confirmar. Eu sei que o Benfica anunciou e o Pincus para a época seguinte, certo, ainda durante 98-99. E o Souness ainda é o treinador do Benfica nessa altura. E o Pincus não... ora bem, estamos aqui no Benfica atual e não é o Benfica atual que queremos ir ao Benfica de 98-99. Porque depois eu tenho a ideia que a saída do Souness do Benfica é pela porta pequena. É isso. É completamente. E eu não tenho a certeza se ele tenha terminado mesmo a temporada, ou seja, eu tenho a ideia temos que aqui o Shell ainda como treinador. Eu tenho a ideia que os últimos jogos da temporada, diria 2-3, porque eu tenho a ideia que aquele foi mesmo perto do final da temporada, que o Souness acaba por mas vamos aqui abandonar. Vamos aqui perceber quantos jogos é que foram. Essa temporada até, o último jogo até um Benfica 3, Sporting 3. Exatamente, com o Shell a treinador. Ok. Portanto, ele não termina a temporada. Estávamos a falar de cartões no derby da primeira volta, olha que esse não ficou nada atrás. Ficou atrás. Até com expulsões e tudo. Com o malogrado Paulo Parati a dirigir este jogo. Mas esta foi a história do Michael Thomas no Benfica, com este problema. Ou seja, foi tudo mal na passagem. Repara, ele fica ligado contratualmente e no ano a seguir ainda tem que se apresentar ao trabalho e apresenta-se ao trabalho. Sim. E é incluído na equipa B, treinado por José Moraes, naquela equipa B do Benfica. E é bastante curioso porque eu julgo que ele depois não acaba por sai bastante cedo, porque regressa à Inglaterra e ao Wimbledon, que é onde depois termina a sua... que ele ficava a temporada toda lá. Não, ele só faz um jogo na equipa B. Ou seja, ele teve mesmo aqui um ano quase parado. Sim, pois ele depois só na época seguinte é que vai. Sabes que ele quando vai para ele vem para o Benfica, porque há uma mudança técnica no Liverpool. Ele tem uma parte... a primeira metade da época, 97-98, ele está no Liverpool e há a iminência da saída dele para o Coventry. O Coventry fez uma proposta de 800.000 libras ao Liverpool, mas o Liverpool não aceitou e meteu no Middlesbrough.
Okay. Ele ganha bastante preponderância no Middlesbrough e fica na esperança que ainda pode entrar na equipa dos Reds. Nessa altura do Liverpool, provavelmente será o Gerrard do Lié entrar lá, não? Diria-te que... Eu lembro de haver lá um Evans, uma coisa qualquer. Era esse. Era Roy Evans, exatamente, que é o treinador e que não... e que depois acaba por não o querer continuar no plantel. E é aí que ele vem então parar ao Benfica. Mas estamos a falar de um jogador, Vasco, absolutamente lendário do futebol britânico. Isso. E acho que a imagem que ele colecionou em Portugal em nada corresponde àquilo que ele fez na Premier League. Vamos tentar ficar com a memória dele, quer dizer, parece que ele morreu, ele ainda está, não é? Mas em termos futebolísticos, a lembrar do que ele fez em Inglaterra, que depois acabou por trazer para o Benfica, principalmente no Arsenal, em que ele ganha 2 campeonatos, e um deles é completamente decisivo, que é um dos jogos históricos do futebol inglês, mesmo passado estes anos todos, em 91. É um Liverpool-Arsenal na última jornada da Liga Inglesa. Acho que o Liverpool está à frente do campeonato, se não me engano, e o Arsenal tem que ganhar esse jogo para ser campeão. E o Arsenal ganha 2-0, marca um golo, sofre ali pressão do Liverpool, e quando o Liverpool está a dar o tudo por tudo para marcar o golo, ele marca o segundo. Pelo menos eu tinha a ideia que era na última jornada, se calhar não é. Se calhar não é, Vasco. Até mas porque, olha aqui, o Arsenal foi campeão com 85 pontos, o Liverpool teve 76. É estranho, eu tinha a mesma ideia que... Ele passava-se a ideia que ele tinha marcado o gol decisivo do Arsenal campeão. Estás na época certa mesmo? 90-91 estás. Eu estou 90-91. Mas olha, vê ali nos jogos do Arsenal em que jornada é que isso foi. Vamos cá ver, então, neste Arsenal. E vamos tirar essa... Eu lembro que se falava na altura que o Michael Thomas veio para mim. Fiquei a mostrar muito essa imagem do gol dele. Ele dizia que ele tinha sido um gol decisivo. E como ainda não havia 0-0, tu acreditaste, não é? É verdade. Ora bem, um jogo com o Liverpool... Ou isso terá sido em 89? Foi em 89, é isso. Foi? Enganei-me. É 2 anos antes. É o primeiro título de Michael Thomas. Vamos ver em então. 88 e 89. Agora temos de tirar essa dúvida aqui, no nosso querido 0-0, para apanharmos aqui o Michael Thomas. Então. Eu estava a achar, aqui ainda por cima, a diferença do Arsenal para o Liverpool em 91 ainda foi grande. Dizes tu, 88 e 89. Exatamente. Ele marca aí 7 golos. 7 golos. E... a diferença pontual agora vem aqui o 76. Quanto é que terá outro? Eu diria 75. 76 também, Vasco. Muito bem. Lá está. Então por isso é que é o golo do título. É porque o Arsenal e o Liverpool ficam exatamente com a mesma diferença de golos. Eu acho que sem esse golo... Bem, isto é incrível. Inacreditável. Isto é decidido por golos marcados, possivelmente. Ou seja, o golo de Michael Thomas, porque eu lembro de só ouvir dizer que ele marcou o golo decisivo do título, mas na ficha de jogo ele faz o 2-0 desse jogo e eu pensei, pronto, foi a confirmação do título. Mas não, é esse segundo golo que dá o título ao Arsenal. Porque senão seria o Liverpool o campeão, não é? E temos de falar com o nosso Dan para pôr aqui estes dados, porque estamos aqui... Mas clica ali no número 38 dos jogos do Arsenal, só para confirmar que foi a última jornada. Eu tenho quase certeza que sim. Olha, vai lá para baixo. 2-0. A última jornada. 2-0. Michael Thomas aos 90. É isso. Pronto, enganei-me, foi no ano, vá. Não tomaste o comprimido certo. Este homem é maluco. É só o que eu vos digo. Este rapaz. Eu estava a ver que ia sair daqui e ia para o hospital. Exato. Para a semana, quando eu te perguntava se estava tudo bem, tu dizias não. Não. E começava aqui as minhas queixas. A desenrolar as tuas lamúrias. Vasco, obrigado. Obrigado. Até para a semana. Fiquem bem.